Afinal de contas, quais são os motivos que levam o disjuntor a desarmar? A gente conhece que o disjuntor desarma por sobrecarga e atua por curto-circuito. Mas se eu falar para vocês que são, na verdade, três causas. Vou tentar explicar aqui na lousa para que você que não conhece entenda. Talvez fique um vídeo um pouco extenso. Antes eu vou pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe bastante like, é muito importante. Você deixando o like, o algoritmo compreende que você gostou, consequentemente, você acaba ajudando outra pessoa de tabela junto comigo, tá bom? Olha aqui, o disjuntor ele vai atuar quando tiver uma sobrecarga, correto? Ou seja, um disjuntor de 20, quando ele chegar ali próximo de 18, ele já começa ali a abrir as pernas. Ele vai atuar também por curto-circuito. Ele pode atuar também pela temperatura. Sobrecarga, o bimetálico, né, vai causar uma temperatura, vai se elevar essa temperatura, o bimetálico que estava em ordem começa a sofrer aqui uma envergadura, né, uma deformação, e aí ele vai atuar por sobrecarga. Curto-circuito vai fazer com que flua uma corrente, né, eletromagnética e vai fazer com que o disjuntor atua. E a temperatura? Nenhum fabricante coloca aqui no corpo, né, na estrutura do disjuntor, essa questão da temperatura. Mas existe isso aí no manual, em arquivos aí do fabricante, tá? Existe ali o valor de temperatura de trabalho do equipamento. Aliás, todo equipamento tem que ter um valor de temperatura. Se bem que no disjuntor não tem. Mas eu vou passar para você aqui o que pode acontecer em relação à temperatura. Então nós sabemos aqui que sobrecarga ele desarma, curto-circuito ele desarma, né? Ambos vão fazer com que ele atue. Agora imagine você. Imagine você que você está em uma sala de bastidores. Sala de bastidores de equipamentos, para quem não sabe, eu vou dar um exemplo aqui. Operadores de telecomunicações, telefonia móvel. Tem salas de bastidores extremamente grandes, né? Bastidores são aqueles gabinetes, tá? Na vertical. Alguns deles chega a caber ali até 8, 6, 8, 10 equipamentos, né? Que faz aí que faz essas transformações, né, de dados aí, voz, vídeos, arquivos, né? Leva esses bilhões de informações aí 24 horas por dia. Isso aqui é uma sala desses equipamentos. Eu estou falando disso aqui, tá? Então, pois bem, imagine que você tem uma sala lá de 30 metros, cara, por 10 de largura, repleto de bastidores, cara, iluminação acesa 24 horas, alarmes, uma série de equipamentos que geram temperatura, especialmente os bastidores. E esses bastidores que tem esses equipamentos, né? Antigamente a gente instalava muitas Quatium, para quem não sabe, são equipamentos que levam dados. Quando você está falando ao celular, nesse momento você está vendo esse vídeo, não é pela internet, pelo YouTube, está falando ao celular, usando o WhatsApp, enfim, consumindo a internet, além de você, tem milhões de pessoas nesse exato momento fazendo e usando a internet para todo tipo de necessidade. Tudo isso vai passar por esses caras, por essas salas, tá? Passa pelas torres de transmissão, essas torres trabalham em conjunto com esses bastidores. Sem isso aqui as torres não funcionam, jamais, tá? Ela fica inútil. Na verdade é uma junção, é um dependendo do outro, né? Todos os equipamentos dependem das antenas e as antenas dependem, né? As antenas é o que fica no topo da torre, tá? A estrutura em si é a torre. E tudo se conversam. Agora imagine só, milhões de pessoas falando ao mesmo tempo. Cada vez que alguém liga o celular, usa a internet, aumenta a corrente desses bastidores, ele está entendendo que entrou mais consumidores, aumenta a corrente contínua, tá? Eles trabalham em corrente contínua. Aumenta a corrente contínua, o banco de bateria, junto com o retificador, entende que tem que gerar mais energia elétrica, consequentemente, a tensão alternada, né, a corrente alternada também vai se elevar e muito.
Tem salas de bastidores aí que tem disjuntor geral na classe de 3.200 amperes, para vocês terem uma ideia. Só para fornecer energia para toda essa estrutura. Para a gente que usa o celular é bem simples, dá um clique lá e já era. Mas por trás, cara, tem milhões de investimento, muito equipamento, tá? Então imagine só que esses milhões de pessoas usando ao mesmo tempo. Essa corrente aqui, cara, vai se elevar, a temperatura na sala, tá? Os equipamentos vão atuar as ventoinhas, a ventoinha serve para refrigerar o equipamento até um certo limite, mas ao mesmo tempo também ela gera temperatura, tá? Agora imagine esses bastidores aqui, todo esse equipamento funcionando. A temperatura ambiente com eles desligado, temperatura inicial 20 graus. Começou a funcionar os equipamentos, tudo em pleno funcionamento. Essa temperatura que era de 20 passa a 30 graus. Até 30 graus, todo o equipamento vai funcionar perfeitamente, tá, pessoal? Agora o cocô começa a surgir aqui, ó, o BO. 50 graus, opa, já começa a ficar em alerta ali o sistema. Tudo está muito quente dentro da sala. A sala ela é literalmente lacrada, só entra os profissionais autorizados, né, altamente capacitados para mexer nisso aqui, porque se alguém mexer aqui em alguma coisa, esbarrar no disjuntor e desligar um sistema, cara, meu, isso aqui dá um fuzuê, dá um BO, sobra para o chefe que controla isso aqui, tá? Isso aqui é uma das coisas que tem mais regras, tá? Eu sei que eu estou entrando na questão de telecomunicações, porque também eu estou falando de elétrica. Não existe telecom sem elétrica, né? Elétrica é uma maravilha. Pois bem, 50, 30 graus já começou a entrar, ficar ali alerta, mas está funcionando perfeitinho, sem perda, e nenhum equipamento vai desligar. 50 graus já começa a pintar aí um BO, cara. Aí já começa a soar alarme, tá? Começa a soar alarme, vou explicar por quê. 60 graus, já começa aqui equipamento desarmar, desativar, entendeu? Por quê? Quando essa temperatura excede um determinado valor, os equipamentos, principalmente Motorola, ele tem dispositivos que compreende, né, por questão de segurança, que essa temperatura vai afetar, além de afetar o funcionamento do equipamento, tem risco de incêndio, tá? Porque a temperatura não para de subir. E aí ele começa a desarmar, tá? Mas antes que isso aconteça, lembra que eu falei que começa a soar um bip na sala? E esse bip, cada equipamento desse tem a capacidade de informar uma outra central, um outro pessoal, que está acontecendo alguma coisa. E aí ele vai informar que o problema na sala agora está ocorrendo devido à temperatura estar subindo. E nesse momento, um profissional tem que correr aqui rapidamente e resolver esse problema. E por que a temperatura começou a subir? Pessoal, toda a sala de bastidores de equipamentos de telecom, de grande porte, como o Vivo, né? A extinta Nextel era muito forte nisso também. Infelizmente acabou falindo, né? Na chegada do WhatsApp. Mas essas salas de energias, de equipamentos, né? Onde tem elétrica, tem telecom, tem dados, essas salas, além delas ser extremamente, rigorosamente monitorada, tem que ter uma manutenção, e tem. É muito bem organizada, limpa, tem uma manutenção rigorosa. Surgiu aqui 50 graus, esse cara aqui vai emitir um alarme, ele vai ficar bipando dentro da sala, tá? Tem várias formas, ele vai ficar bipando o equipamento, ou mais equipamento, e esse alarme, através de dispositivo, vai enviar para outra central que vai designar, vai mandar um profissional para resolver esse problema. E por que essa temperatura subiu? O ar-condicionado, tá? O ar-condicionado, por alguma razão, ele não ativou, tá? A evaporadora não ativou e aí começa a ter problema. Quando se tem, geralmente, numa sala dessa magnitude, tem lá 8 ar-condicionado, sabe? Às vezes tem aquele ar-condicionado central que refrigera tudo, né? Mas pode acontecer esse tipo de problema aqui, tá, pessoal? Então, o profissional vai lá, verifica o que aconteceu, não é? E aí ele vai e resolve o problema. Se for um ar-condicionado central, aí
sim, vai acabar afetando tudo. Se tem, por exemplo, ar-condicionados, né, aquele de sala, aquele que sai na parede lá, né, que tem a evaporadora parafusada lá, enfim, se tiver 6 ou 8 com ar-condicionado para refrigerar essa sala, esses equipamentos não irão sofrer tanto. Se você tem 8, você teria 4 se 4 desativar, né? É muito difícil 4 ar-condicionado dar problema, né? A não ser se tiver não é que é impossível, né? É possível. Se tiver, por exemplo, um quadro elétrico, tá? Onde tem um geral de 150 amperes para controlar, né, para proteger esses ar-condicionados, esses 8, isso quer dizer que todo o circuito, os circuitos independentes dos ar-condicionado estão ligados nesse geral. Se der um problema nesse geral, todos eles desativam, não é? Então a temperatura sobe. Pois bem, se essa temperatura, se isso aí não for corrigido, essa temperatura, o equipamento ele vai parar de funcionar, tá? A maioria deles vai parar de funcionar. Essa temperatura vai para 50, essa temperatura vai para 60, 70 graus, 80, isso muito rápido, tá, pessoal? Se não for corrigido, podendo chegar até 90 graus. Essa temperatura pode influenciar no disjuntor do quadro de distribuição, não no disjuntor de 1.200 amperes que está no padrão da concessionária, mas no disjuntor que controla essa sala de energia, né? Os painéis que estão lá dentro que controlam. Esses disjuntores poderão sofrer variações, né? Por conta dessa temperatura. E ainda mais, pessoal, quando essa temperatura chegar aqui a 70, 80 graus, só reiterando, tá? Essa placa pode acontecer dela sofrer uma deformação. Não é determinante, tá? Porque para essa plaquinha aqui, esse bimetálico sofrer uma deformação a ponto de desarmar, fazer com que o disjuntor atue do quadro de distribuição, a temperatura tem que ser alta, mas ela vai sofrer um pouquinho. E se o disjuntor não tiver bem das pernas, cara, né, ela vai atuar por isso, né? Imagina que tem um disjuntor lá, tá há tantos anos, várias manobras já foram feitas nele para manutenção. Então, devido ao tempo, esse disjuntor ele vai ficar um pouco fragilizado e pode atuar por causa do excesso de temperatura, tá? A temperatura, é o que eu falei no caminho, no meio do vídeo aí, pode afetar, aliás, pode não, afeta a estrutura do disjuntor, como todo o circuito em geral, ok? Corrige o ar-condicionado e tudo volta a funcionar perfeito. E tem mais, além de ter os disjuntores que controla cada bastidor, tá? Cada bastidor geralmente tem um disjuntor de 50 amperes para controlar tudo, um disjuntor de 100. Além disso, cada bastidor tem um disjuntor no quadro de distribuição que controla, né, que protege esse circuito que alimenta o bastidor. Dentro dos bastidores tem os equipamentozinhos lá, dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer aqui bem grosseiro mesmo, sabe? Tem os equipamentos lá, né? São muitos, tá, pessoal? Muita coisa mesmo. Aí cheio de LEDs e tal, saidinha de ar no fundo, mais LED na frente, muitos LEDs. Esse equipamento aqui, ó, esse disjuntor nos bastidores, eles têm réguas de disjuntores, tem várias réguas de disjuntores, podendo chegar ali até 20 disjuntores, 10, 12 disjuntores. E esses disjuntores, cara, eles são assim, ó, fininhos, tá? Opa. Esses disjuntores, eles são fininhos, ok? Eles são fininhos. Tá, ou sem meu. Eles são fininhos, tá? E a corrente desse disjuntor pode ser 1 ampere, pode ser 5 ampere. Aliás, meio ampere, 0,5 ampere, 2 amperes. Se usa muito o disjuntor de 1 ampere e meio ampere, tá? Mas tem também equipamento desse que tem disjuntor lá na classe de 10 amperes, 20 amperes, tá?
Lembra que eu falei, esses disjuntores são de corrente contínua, tá? Dentro do equipamento, os disjuntores são de corrente contínua, beleza? E é isso aí, pessoal. Tem muito mais informações, mas por vídeo não chegar aí a 1 hora, tá? Eu vou estabilizar ele, vou parar ele aqui mais ou menos 15, 16, 18 minutos. Mas é isso aí, pessoal. Só para finalizar. Durante o dia, a corrente desse disjuntor aqui geral, que pode chegar a 3.200, dependendo do tamanho da estrutura, esse disjuntor aqui, durante o dia, ele chega fácil, cara, facilmente, tá? Esse valor aqui, ó, 1.000 amperes, para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma noção. Eu peguei um caso desse em 2005, onde eu tive que fazer a reforma de um PC, não sei se eu comentei aí no vídeo. O disjuntor geral era 1.200. Entramos com um processo na concessionária Light para pedir lá, nessa época tinha, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que era 2.000, eu não lembro. Eu acho que era 2.600. Bom, enfim, tinha lá uma potência lá, uma demanda contratada, e a gente contratou lá, não é? Uma demanda de 726 kVA em baixa tensão. Foi liberado lá pela Light na época em baixa tensão. E aí entrou lá um QDGN lá, né? Enorme lá com essa potência. O geral também comprei na Light lá no Rio de Janeiro. O geral com disjuntor para 3.200, tá? E dentro da sala, nós regulamos o disjuntor da ABB para 1.600 amperes, tá? A demanda contratada foi para 726, projeto aprovado. Isso quer dizer que o cliente na época, que era a Nextel, mas a sala de energia ainda existe, porque alguém está usando, foi uma coisa muito grande. E aí, o disjuntor ABB, nós reconfiguramos ele para trabalhar com a corrente de 1.600 amperes. Isso quer dizer que a Nextel tinha toda essa carga para usar, mas ela teve o projeto aprovado e aí ficou com essa demanda aqui de 1.600. E por que eu estou falando isso? Madrugada. Durante o dia, né? Durante o dia, a partir das 5 horas da manhã, aí começa o turbilhão de pessoas, né? Usar equipamentos, computadores, celulares, tudo que é tipo de equipamento que depende do uso da internet. Ok? Polícia usa, bombeiro, pessoas físicas, jurídicas, usam em peso, todo mundo usa muito a internet. Essa corrente de madrugada, pessoal, no geral, ela vamos considerar aqui quanto que eu coloquei aqui? 1.200 amperes? 1.200 amperes. Vamos colocar aqui que de madrugada, ela tem essa corrente aqui, ó, 600 amperes. Por quê? Basicamente, tudo para, né, cara? São Paulo ainda fica muito ativo, mas a demanda também cai. De manhã cedo, a partir das 5 horas, tá? A partir das 5 horas, o Brasil inteiro começa a acordar. Essa corrente que era de 600 amperes, das 5 até as 22 horas, cara, até as 22 horas, essa corrente aqui agora, ela pode chegar até 1.000 amperes, fácil, tá? Fácil. Eu estou falando aqui do bastidor, falei dos equipamentos, do porquê que o disjuntor pode desarmar, quais são as causas, e já entrei também nesse assunto para empurrar aí um pouquinho de informações para você. Então, de madrugada, essa corrente agora, no geral, ela é 600 amperes, porque os equipamentos diminuíram a sua demanda, né, de consumo, né? A passagem de equipamentos, de celulares, de informações, passando por esses equipamentos, caíram bruscamente. E aí de madrugada ela começa a subir, cara, violentamente. Tudo começa a funcionar, as ventoinhas começam a acelerar, tá? LED piscando para lá e para cá, uma coisa de louco. O bagulho é muito da hora. E aí essa corrente agora chega a 1.000 amperes, cara. É uma carga absurda, você entendeu? É por isso que você põe crédito, né? Porque é para a operadora poder te dar um bom serviço e manter tudo isso aqui. É um custo absurdo. Mas eles também faturam milhões, né?
e ainda tem umas que roubam a gente nos dados. E aí o que ocorre? Só para finalizar de fato esse vídeo aqui. Imagine que esse exemplo aqui, essa sala de controle aqui, de bastidores, de equipamentos, sustenta 90 torres, tá? Ela sustenta 90 torres. Existe uma repetidora, tá? E essa repetidora, essa central, controla 90 torres. Ela sozinha mantém 90 torres ativas, tá? Uma torre conversando com uma outra. E tudo fecha um ciclo perfeitamente, cara, muito preciso, sem erro. Agora imagine, por exemplo, se um disjuntor desse aqui cai por essa temperatura e o cara da manutenção não chega a tempo. Ou a empresa de manutenção não deu uma manutenção adequada, uma empresa terceirizada. Cara, muita gente aqui vai sofrer grandes consequências. Chefes irão perder cargo, eletricista vai ser mandado embora, técnico, engenheiro, porque os caras têm que trabalhar, cara, deixar isso aqui funcionando para que não haja uma situação indesejada, desative a sala de controle, a sala de bastidores, de equipamentos, consequentemente, essas 90 torres, cara, vai cair, vai derrubar, vai sair fora do ar. Cada torre dessa aqui, cara, tem capacidade de sustentar aí, de manter aí, cara, milhares e milhares e milhares de consumidores. Agora imagina 90 torres, cara, com esse volume de pessoas usando, só essas 90. O problema é que o pessoal envolvido tá, sobra para todo mundo. É claro que, nesse caso aqui, um vai pagar o pato, né? Mas geralmente sobra para todo mundo. Aí aquela correria, no dia seguinte reunião, por que isso aconteceu e não era para ter acontecido, e os caras pequenos vão ter que enfrentar, se explicar lá para os grandes. É um fuzuê do caramba. Isso aqui, cara, é realmente fantástico, viu? Então eu queria queria só reiterar esse finalzinho desse assunto para passar o máximo de informações que eu tô com esse tempo agora. É por isso que eu tô soltando aí vídeos aí com frequência, tá? E no final eu sempre digo, se 50, 100 pessoas assistirem esse conteúdo e essas informações, meu, já tá de bom tamanho. Independente de estar ganhando alguma coisa ou não, assistiu, para mim já tá ótimo. Passar conhecimento é um dom que poucos têm. Forte abraço e obrigado pela paciência. Deixa like, se inscreve.